Olá, graça e paz. Mais uma vez nós estamos aqui para refletirmos um pouquinho a respeito da palavra do Senhor. E o vídeo que eu vou gravar hoje foi inspirado em uma pergunta que uma grande amiga me fez. Olha o que ela me perguntou. Qual foi a chave? O que aconteceu na vida de Pedro para que o ministério dele se transformasse da forma que se transformou? Então, inspirado nessa pergunta, eu vou estar falando o que eu acho que aconteceu na vida de Pedro. Então, em primeiro lugar, quem era Pedro? Pedro foi um dos 12, né, apóstolos, era pescador e teve a chamada de Jesus para deixar de ser pescador de peixe e ser pescador de homem. E Pedro imediatamente aceitou o chamado ali de Jesus. Mas eu quero falar um pouquinho sobre a personalidade de Pedro. Pedro era um homem assim, afoito, Pedro era um homem sanguíneo. Pedro, em diversas vezes no ministério, quando nós lemos os evangelhos, nós vemos várias vezes Pedro tendo medo, Pedro duvidando de várias coisas, mesmo convivendo com o Senhor Jesus, vendo milagres. Pedro, ele teve a oportunidade de andar sobre as águas, mas ele teve medo e por um momento ele duvidou e ele começou a afundar, então Jesus teve que segurar ele ali pela mão. Tem uma outra passagem também que está em Mateus 16:23, que é quando Jesus começa a falar ali para os discípulos que ele teria que padecer, que ele teria que morrer, mas que depois ele ressuscitaria. E quando ele fala, né, quando Jesus fala para Pedro que tudo isso aconteceria, que ele teria que morrer, Pedro não aceita de forma alguma. E Jesus então tem que repreender Pedro e fala: para trás de mim, Satanás. Então, assim, teve um episódio interessante que foi quando foram, né, capturar o Senhor Jesus, que Pedro ele agiu impulsivamente mais uma vez, cortando a orelha do soldado. Quando Jesus já estava preso, Pedro teve a oportunidade de ser fiel, mas ali naquele momento de medo, Pedro nega Cristo por 3 vezes. É uma passagem muito conhecida que eu tenho certeza que assim a maioria de vocês conhecem. Pedro é perguntado, né? Peraí, você é um dos dele? Não, 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 mas você fala como ele, você anda como ele, mas você é um dos dele. Não, eu não sou, não conheço ele. Então, essa passagem é muito conhecida da negação de Pedro. E o que aconteceu com Pedro? Por quê? Depois, quando a gente vai estudar os Atos dos Apóstolos, a gente vê um outro Pedro, é outra pessoa. Se a gente não soubesse que o Pedro do Evangelho é o mesmo Pedro de Atos dos Apóstolos, a gente não acreditaria, porque a transformação ela foi muito grande. Em Atos dos Apóstolos, a gente vê um Pedro que prega ousadamente, a gente vê um Pedro que prega e 3.000, 5.000 pessoas se convertem, e 3.000 pessoas recebem o Espírito Santo na primeira pregação de Pedro após o Pentecostes. Pedro, a sombra de Pedro passa a curar, Pedro ressuscita uma menina, Pedro ali na porta formosa ali, ele fala: eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou, levanta-te e anda. E então assim, tudo isso era a mesma pessoa de antes, ou não? O que aconteceu? O que houve que teve essa transformação na vida de Pedro? Para responder essa pergunta, eu quero ler com vocês em Atos 1:8. Olha o que diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E aí em Atos 2, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Então, qual foi a resposta para a minha amiga quando ela me fez essa pergunta? Qual foi a chave que virou na vida de Pedro? O Espírito Santo desceu sobre ele como língua de fogo e encheu ele de poder. Quando nós
trazendo essa palavra para nós. Quando nós começamos a refletir a respeito desse assunto, o Senhor falou comigo: o Espírito Santo que desce como fogo, ele vem para queimar tudo aquilo que não faz parte dos atributos do Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus em nós. Medo, covardia, negação, todos esses atributos eram de Pedro, não eram de Deus. Quando Deus ele começa a fazer parte da nossa vida através do Espírito Santo, ele nos enche de coragem, ele nos enche de ousadia, ele nos enche de unção e ele faz uma mudança completa na nossa vida. A nossa vida então é transformada, nós deixamos de ser uma antiga pessoa para sermos agora filhos do Deus Altíssimo. E como filhos nós temos ousadia, como filhos nós temos convicção. Pedro, depois de receber o Espírito Santo de Deus, ele estava preso. A palavra do Senhor nos mostra que ele estava preso. Mesmo assim, a confiança dele no Senhor era tão grande que ele dormia. Ele dormia tranquilamente. E a história relata que a igreja orava por ele. Então, você quer ter uma guinada, você quer ter uma virada de chave no seu ministério? Peça ao Senhor o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo de Deus que vem sobre nós, tirando tudo aquilo que não é dele, tudo aquilo que não é da natureza dele, nos transformando em pessoas novas, em pessoas diferentes. Tudo aquilo que não alegra o coração do Senhor é transformado na nossa vida. Por exemplo, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, ela tem a sua linguagem transformada, ela tem o seu caráter transformado. Não vamos imaginar que uma pessoa que compra e não paga suas contas é cheia do Espírito Santo de Deus. Ainda que ela esteja na igreja, ainda que ela conhece o Senhor Jesus, ainda que ela pregue a palavra. Se ela não tem o fruto do Espírito, ela não está cheia do Espírito. Se ela continua sendo uma pessoa que tem prazer em falar do seu irmão, tem prazer em espalhar contenda, tem prazer em coisas que não agradam ao Senhor, ela não está cheia do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, quando entra na nossa vida, ele queima, ele transforma as nossas vidas por completo, e nós deixamos de ser aquela antiga criatura para sermos verdadeiros filhos do Deus Altíssimo, e assim tendo os atributos de Deus em nós. Se essa palavra esclareceu algo para você, se essa palavra falou com você, curta, compartilha com quem você acha que também vai ser edificado através dessa palavra. Beijo, fique na paz.